Olá! O que eu proponho hoje é uma imersão, uma jornada intelectual a um dos territórios mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais complexos do pensamento do apóstolo Paulo, os capítulos de 5 a 8 da sua carta aos Romanos. Agora, a nossa abordagem aqui vai ser um tanto radical. Ela nos convida a deixar de lado a imagem mais tradicional de Paulo, aquela que talvez tenhamos internalizado, o Paulo da alma individual, focado no drama da salvação pessoal, da consciência culpada diante de um Deus juiz. Esse é o Paulo da introspecção. O que vamos explorar juntos é um Paulo que pensa em uma escala muito, muito maior. Um Paulo cósmico. Um Paulo para quem a existência de cada um de nós não é um drama particular, mas sim o epicentro de um conflito de proporções universais. Um conflito travado entre forças poderosas, forças que ele personifica e que disputam ativamente o controle sobre a criação. Esta é uma jornada para entendermos uma ideia-chave. Para Paulo, a antropologia, ou seja, o estudo sobre o que é ser humano, é absolutamente inseparável da cosmologia, a visão sobre o que é o universo. Nós somos, nessa perspectiva, o próprio campo de batalha onde o destino do cosmos está sendo decidido. Para que a nossa exploração não se perca, nós vamos seguir um roteiro bem definido, que espelha a própria estrutura do livro que estamos analisando. Primeiro, vamos assentar a base de tudo, com Martínez de Boer, e entender essa ideia provocadora. E se Paulo, em vez de eliminar o mito, na verdade mitologiza a realidade? Com essa base, vamos investigar com Stephen Westerholm como o conceito de justiça de Deus funciona em duas frentes ao mesmo tempo, no grande palco cósmico e na nossa vida particular. Daí, vamos dar um salto de séculos com Benjamin Myers para ver como Santo Agostinho não apenas entendeu, mas viveu esse drama em sua própria biografia. Em seguida, com John Barclay, vamos mergulhar na mecânica da transformação, como a graça nos refaz por dentro, criando o que ele chama de um novo hábitus. Essa questão nos leva direto ao coração do enigma de Romanos 7, onde vou apresentar a minha própria contribuição sobre a forma daquele eu atormentado. E por fim, com Susan Eastman, vamos amarrar todas as pontas, entendendo como esse drama cósmico, longe de nos anular, na verdade constrói um ser humano novo, livre e responsável. É uma construção passo a passo, para chegarmos a uma visão de conjunto, espero, realmente transformadora. Vamos começar então pela fundação de toda essa leitura, uma ideia realmente provocadora de Martínez de Boer. Para a gente entender a genialidade do que ele propõe, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar de uma figura central da teologia do século XX, Rudolf Bultmann. Bultmann olhava para o Novo Testamento e via uma linguagem que para ele soava mítica, pré-científica. Anjos, demônios, uma batalha cósmica, tudo isso parecia incompatível com o homem moderno. A solução dele? Um programa radical de desmitologização. A ideia era traduzir essa linguagem cósmica em verdades existenciais sobre o indivíduo. A luta contra Satanás, por exemplo, virava a luta interior de cada um por uma vida autêntica. Pois bem, o que Martínez de Boer vai nos mostrar é que Paulo faz o caminho inverso. Ele não esvazia o mito, ele o abraça, ele o intensifica. Paulo se engaja num sofisticado e deliberado programa de mitologização. E aqui o contraste fica muito nítido. O projeto de Bultmann é redutor. O grande é reduzido ao pequeno, o cósmico ao existencial. Mas de Boer nos mostra que o movimento de Paulo é expansivo. Ele pega conceitos que a gente poderia entender de forma abstrata, como pecado, morte ou graça, e os eleva ao status de agentes cósmicos, de protagonistas de um drama universal. Em Romanos 5, por exemplo, o pecado, com o P maiúsculo, não é uma lista de coisas erradas que a gente faz. Não. Ele é um poder personificado, um tirano que entrou no mundo através de Adão e passou a reinar sobre todos. A morte não é só o fim da biologia. Ela é a parceira, a executora do reinado do pecado. Ela também reinou. Em oposição a esses tiranos, surge a graça. A graça também não é um mero sentimento de Deus. Ela é a contra-invasão de Deus no cosmos, um poder ativo que veio para reinar pela justiça. Percebem? Paulo não está fazendo psicologia. Ele está pintando um afresco da realidade em termos de uma guerra de soberanias. Mas por que Paulo pensaria nesses termos? Porque ele era um homem do seu tempo, imerso no universo intelectual do judaísmo do Segundo Templo. A chave para decifrar sua linguagem é o que chamamos de escatologia apocalíptica judaica. E isso não é só uma doutrina sobre o fim do mundo, é uma visão de mundo completa. Ela é fundamentalmente dualista. Não um dualismo entre matéria e espírito, mas um dualismo histórico. A história é dividida em duas eras. A era presente, que é má, corrompida, e está sob o domínio de forças hostis a Deus, o pecado, a morte. E a era vindoura, a era da salvação, que não pode ser alcançada por esforço humano. Ela só pode chegar através de uma intervenção dramática e decisiva de Deus.
Pensem na imagem de um território ocupado por forças inimigas. A humanidade vive sob essa ocupação, esperando um dia D, uma invasão divina que virá para libertar a criação. É dentro dessa moldura que a mitologização de Paulo faz todo o sentido. Era a única linguagem grandiosa o suficiente para escrever o que ele acreditava que Deus tinha feito em Cristo. E isso nos leva a um ponto nevrálgico, uma frase de Ernest Käsemann, um ex-aluno de Bultmann que ousou desafiar seu mestre e abriu o caminho para essa releitura de Paulo. Esta frase é a chave que abre a porta. A antropologia deve ser eu ipso cosmologia. O que ele quer dizer com a expressão em latim eu ipso? Significa pelo próprio fato, por sua própria natureza. O que Käsemann está dizendo, em bom português, é que é simplesmente impossível na mente de Paulo falar sobre o ser humano de forma isolada do cosmos. Nós não somos indivíduos autônomos flutuando no vácuo. Desde que existimos, nossa vida já é uma peça no grande tabuleiro, uma aposta no confronto entre Deus e os principados, como diz Käsemann. Minha vida, a vida de cada um de nós, não é um drama privado. Queiramos ou não, estamos inseridos nessa grande guerra entre o poder criador de Deus e os poderes que dominam esta era. Portanto, a pergunta quem sou eu só pode ser respondida depois da pergunta onde estou eu. E a resposta de Paulo é: você está num cosmos em conflito. E assim, de Boer conclui que Romanos 5-8 nos apresenta o elenco de uma saga cósmica com 3 protagonistas principais em disputa pelo domínio do mundo. Primeiro, o pecado, que invade a cena através de Adão e estabelece um regime de tirania, escravizando a humanidade. Em segundo lugar, a morte, sua aliada e executora, que reina como consequência desse domínio. E em terceiro, a graça, que rompe na história como um poder ativo, o poder de Deus em Cristo, que invade o território ocupado para destronar os antigos tiranos e estabelecer um novo reinado. E a lei de Moisés? Onde ela entra nessa história? Bom, aqui vem a parte trágica. De Boer destaca que Paulo diz que a lei entrou ao lado. Ela não foi a força principal de libertação, mas um ator secundário num palco já dominado. E o resultado, tragicamente, foi que, em vez de libertar, a lei acabou sendo usada pelo pecado para aumentar a transgressão, revelando a extensão do seu poder. A história humana, portanto, não é primariamente sobre falhas morais individuais, mas sobre cativeiro a poderes e a subsequente libertação por um poder ainda maior. Muito bem. Se de Boer nos apresentou o grande palco cósmico, agora precisamos focar no prêmio, no que está sendo disputado nesse palco. E o conceito central é a justiça de Deus, de Kaiosine Theou. Para nos aprofundar nisso, recorremos a Stephen Westerholm. Ele vai nos mostrar que, para Paulo, essa justiça não é um conceito único. Ela opera simultaneamente em 2 dimensões que são distintas, mas inseparáveis, a dimensão cósmica e a microcósmica. Westerholm articula essa dupla dimensão com uma clareza fantástica. De um lado, temos a justiça em sua escala macrocósmica. O texto-chave é Romanos 5,19. Pela obediência de um só, Cristo, os muitos serão feitos justos. Percebam a escala. A justiça aqui é um evento que altera o mundo. É o ato de Cristo que reverte a catástrofe de Adão, reordenando a estrutura da realidade. É a vitória de Deus na guerra cósmica. Mas, por outro lado, temos a justiça em sua escala microcósmica, a dimensão individual. Romanos 5,1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Aqui, a justiça é a realidade concreta vivida por uma pessoa. É a declaração de que alguém, através da fé, está agora num relacionamento correto com Deus. Westerholm insiste que não podemos separar as duas. Pensem de novo na libertação de um país. A vitória foi conquistada, é um fato objetivo, histórico. Mas para mim, como cidadão, essa vitória só se torna real quando eu ouço a notícia, abro a porta de casa e respiro o ar da liberdade. A experiência individual só existe por causa do evento cósmico, e o evento cósmico se torna efetivo para nós através da fé. E para a gente não cair na armadilha de pensar justiça só como um juiz batendo o martelo num tribunal, a gente precisa ir mais fundo, no pano de fundo hebraico da palavra de Tzedek. No pensamento hebraico, justiça é muito, mas muito mais do que um veredito. Tzedek é um termo riquíssimo. Pode ser um ato concreto que é justo, pode ser o caráter reto de uma pessoa, e crucialmente para o nosso argumento, Tzedek é a ordem correta do cosmos, a harmonia, o equilíbrio que Deus estabeleceu e que ele se compromete a restaurar. Então, quando o Antigo Testamento fala da justiça de Deus, não fala só de um Deus que julga, mas de um Deus que age para consertar o mundo, para colocá-lo de volta nos eixos. É essa riqueza de significado que Paulo herda. A justiça de Deus em Cristo é, ao mesmo tempo, o veredito que nos absolve, dimensão microcósmica, e o ato poderoso de Deus que restaura a criação, dimensão cósmica. Agora, para ver como essa teologia cósmica pulsa na vida real, vamos fazer uma viagem no tempo de alguns séculos para o norte da África. Benjamin Myers nos oferece uma perspectiva fascinante ao mostrar como Santo Agostinho, talvez o leitor mais influente de Paulo na história, captou esse drama de forma intuitiva.
Myers argumenta que Agostinho, em sua obra-prima As Confissões, não lê Romanos 5 como uma doutrina abstrata. Ele a lê como uma narrativa viva, um roteiro que se desenrola na biografia de cada um de nós. Agostinho transforma a teologia cósmica de Paulo em autobiografia. E Myers identifica um recurso literário poderoso que Agostinho usa para dramatizar essa leitura, o conto de dois jardins. A primeira cena, um pomar. Agostinho, adolescente, com seus amigos, rouba peras. Mas o ponto crucial, ele nos conta, é que eles não roubaram por fome. Eles roubaram pelo puro prazer de fazer o que era proibido. E Agostinho, anos depois, olha para essa cena e diz: ali eu estava ensinando Adão. Ele constrói a cena com ecos deliberados do jardim do Éden. Ao roubar o fruto proibido, o jovem Agostinho estava encenando sua entrada na história corporativa de Adão. A segunda cena, o segundo jardim, é o da sua conversão em Milão. Em meio a uma crise de agonia, ele ouve uma voz infantil: Toleleie, tome e lê. Ele pega o livro de Paulo, abre em Romanos 13 e sua vida é transformada. Para Myers, este é o momento em que ele encena sua saída da história de Adão e sua entrada na persona corporativa de Cristo. Essa citação das Confissões é de uma profundidade imensa. Agostinho descreve sua luta interior não em termos puramente psicológicos, mas teológicos. Aquela sensação de estar dividido, de querer o bem, mas fazer o mal, que ecoa Romanos 7, não era um problema exclusivamente dele. Era a condição de ser um filho de Adão. Sua experiência de não ser inteiramente ele mesmo era, para ele, uma participação no drama da queda. Ele entende que seu eu está fragmentado porque está inserido numa história maior de desobediência, uma história que o precede e o constitui. A luta não era só sua, era a luta da humanidade em Adão, encenada em sua própria carne. Myers, então, sintetiza o argumento de forma brilhante. Para Agostinho, e ele aprendeu isso com Paulo, Adão e Cristo não são só indivíduos históricos. Eles são os cabeças de duas humanidades, duas personas corporativas, duas matrizes de existência. A persona de Adão é um padrão de ser no mundo marcado pela desobediência, um padrão que nos arrasta para o cativeiro do pecado e da morte. A persona de Cristo, por outro lado, inaugura um novo padrão de existência, uma nova forma de ser humano, uma agência corporativa de obediência que nos liberta e nos conduz à vida. A vida cristã, portanto, não é só uma melhoria moral, é uma transição dramática, uma mudança de humanidade, uma reescritura da nossa própria história dentro da grande história de Cristo. Pois bem, se a vida cristã é centrada numa nova persona, como isso funciona na prática? Como essa transformação acontece? É aqui que a contribuição de John M. G. Barclay se torna indispensável. Sua tese central é que a graça não é um status passivo, uma mera declaração de perdão que nos deixa como estávamos. Não, a graça é um poder ativo, uma força transformadora que constrói uma maneira inteiramente nova de ser e agir no mundo. Para explicar essa transformação profunda, Barclay toma emprestado um conceito do sociólogo Pierre Bourdieu, o hábitus. O que é o hábitus? Pense em como um atleta aprende um movimento até que ele se torne um reflexo. Ou em como aprendemos uma língua a ponto de pensarmos nela. É aquela memória muscular, sabe? Aquela intuição que se torna parte de quem somos, uma segunda natureza. Barclay argumenta que é exatamente isso que a graça de Deus faz segundo Paulo. Ela não nos dá apenas novas ideias ou regras. Ela reconfigura nosso hábitos. Ela nos treina, através da vida no espírito e na comunidade, em novas disposições, novas percepções, novos instintos. A vida cristã, então, não é uma questão de esforço para seguir regras externas, mas de viver a partir de um novo centro de gravidade, um hábitus moldado pelo dom de Cristo. E é por isso que Barclay usa esta expressão genial, graça imperativa. A graça de Deus para Paulo carrega em si um imperativo. Ela não é uma sugestão, é uma ordem. Não é um convite a uma vida relaxada. É um poder que nos comanda e, ao mesmo tempo, nos capacita para uma nova obediência. Em Romanos 6, Paulo pergunta: vamos pecar porque estamos debaixo da graça? De modo nenhum. Estar sob a graça não significa ausência de obrigação, significa estar sob uma nova soberania, significa ter sido libertado da tirania do pecado para se tornar escravo da justiça. A graça nos comanda, porque ela nos refaz. O mesmo poder que nos liberta é o poder que nos alista em um novo serviço. Como vimos, a graça veio para reinar, e um rei dá ordens. Barclay resume seu argumento em pontos cruciais que resolvem esse aparente paradoxo. Mas se é graça, por que tem obrigação? Primeiro ponto do Barclay. A obediência cristã é sempre uma resposta. Ela vem depois do dom, nunca antes.
E é um dom incongruente dado a quem não merecia. Segundo, a obrigação não é uma tentativa de pagar a graça. A obrigação é inerente ao próprio dom. Se você recebe o dom da vida, isso implica a obrigação de viver. Se é libertado da escravidão, implica a obrigação de viver como livre. Terceiro, essa obrigação é de praticar a nova realidade que já recebemos. Não estamos tentando alcançar algo que não temos, estamos aprendendo a viver a partir do que já nos foi dado. E é por isso, em quarto lugar, que Paulo pode, sem contradição, nos exortar a agir. A nossa própria capacidade de escolher e agir corretamente já é um produto da graça. Nossa agência é real, mas nunca autônoma. É gerada e sustentada pela graça. Chegamos agora a um ponto que me é particularmente caro. O trecho talvez mais debatido de toda a obra de Paulo, o capítulo 7 de Romanos. O lamento daquele eu atormentado, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, tem sido espelho da consciência ocidental por séculos. Em minha própria contribuição para essa análise, que desenvolvo no livro, eu proponho que, para entender a forma, a estrutura desse eu, não devemos olhar primariamente para a autobiografia de Paulo. Devemos olhar para uma fonte muito mais antiga e profunda, uma fonte que moldou a alma do apóstolo, o Saltério. Esta é a pergunta que ecoa através dos séculos. Quem é esse eu? É Paulo antes de Cristo? Paulo depois de Cristo? É Adão? É a humanidade em geral? As respostas têm sido variadas e apaixonadas. A minha proposta busca deslocar um pouco a pergunta. Em vez de perguntar quem é o eu em termos de identidade, eu pergunto qual é a forma desse eu. De onde Paulo tira o roteiro, a linguagem, o molde para essa performance tão dramática? Eu proponho que façamos uma distinção crucial entre o sujeito que fala e o sujeito do discurso. O sujeito que fala é, sem dúvida, o apóstolo Paulo. É ele quem escreve a carta, quem constrói o argumento. Mas o sujeito do discurso, o eu, que é encenado na passagem, não é simplesmente Paulo falando de si mesmo. É uma persona literária, um tipo. E a minha tese é que essa persona é moldada, em sua forma e conteúdo, pela linguagem do eu sofredor que encontramos dezenas de vezes nos Salmos, especialmente nos Salmos de lamento. É a voz daquele que ama a lei de Deus, tem o prazer na lei de Deus, diz Romanos 7, mas que ao mesmo tempo se encontra cativo, em aflição, clamando a Deus por libertação. Os ecos são impressionantes. O famoso clamor de Romanos 7:24, miserável homem que eu sou, encontra um paralelo direto no lamento do salmista no Salmo 69. Eu sou pobre e sofredor, que a tua salvação, ó Deus, me proteja. A descrição da própria condição como miserável, a busca desesperada por livramento, a tensão entre a fidelidade a Deus e a realidade opressora. Tudo isso é a matéria-prima dos salmos de lamento. Paulo, um homem cuja mente estava saturada pelas Escrituras, utiliza essa forma de falar, essa persona sálmica, para dramatizar a condição humana sob o poder do pecado. O eu de Romanos 7 é, portanto, a voz do justo sofredor que ama a lei de Deus, mas descobre que nem mesmo a lei é capaz de libertá-lo do poder do pecado. É uma figura que expressa tensão máxima, preparando o palco para o grito de libertação que abre o capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Finalmente chegamos à contribuição de Susan Eastman, que de maneira brilhante amarra todas as pontas da nossa jornada. Partindo do palco cósmico, passando pela justiça, pela narrativa de Agostinho, pelo hábitos da graça e pelo eu sálmico, Eastman nos mostra como todo esse drama apocalíptico não aniquila o eu humano. Pelo contrário, ele o reconstitui como um self verdadeiramente livre e responsável. A visão apocalíptica de Paulo, longe de promover uma passividade fatalista, é na verdade a única base sólida para uma agência moral autêntica. Eastman começa sua argumentação nos desafiando com este provérbio africano que resume a filosofia Ubuntu: eu sou porque nós somos. Ela o utiliza para nos chacoalhar e nos tirar das nossas noções modernas, ocidentais e individualistas do self. A ideia de um eu autônomo que se constrói a si mesmo seria completamente estranha a Paulo. Para o apóstolo, a identidade é fundamentalmente participativa, relacional. Nós somos constituídos pelas realidades das quais participamos. E como vimos em Paulo, participamos de duas realidades corporativas conflitantes, a de Adão e a de Cristo. Nossa identidade é moldada por essa dupla participação. Para nos ajudar a entender isso, Eastman oferece uma analogia contemporânea poderosa com a terapia narrativa, usada no tratamento de distúrbios alimentares. Observem os passos. A semelhança com a lógica de Paulo é espantosa. Primeiro, a terapia ajuda a pessoa a personificar o problema. A anorexia não é você, ela é uma força externa. Exatamente o que Paulo faz com o pecado. Segundo, a luta é externalizada. A pessoa aprende a dizer:
Não sou eu, é a anorexia que está me dizendo isso. Sua familiar? É quase uma citação de Romanos 7. Não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Essa externalização cria um espaço para o self lutar. Terceiro, a comunidade se torna um suporte crucial. 10 vozes contra uma. Para Paulo, essa é a função do corpo de Cristo. E, finalmente, o objetivo de tudo isso é a reconstrução da agência responsável. Ao externalizar o problema, a pessoa não se torna uma vítima passiva. Pelo contrário, ela é fortalecida para se tornar um agente ativo em sua própria libertação. Da mesma forma, ao externalizar o pecado, Paulo não remove a responsabilidade humana. Ele a torna possível pela primeira vez. E aqui, neste resumo, podemos ver o quadro completo, a beleza e a coerência desta leitura. Vejam a lógica da construção. De Boer montou o palco cósmico. Westerholm nos mostrou que a solução de Deus, a justiça, opera tanto nesse palco quanto na vida do indivíduo. Myers, através de Agostinho, ilustrou como cada vida humana encena o drama de participar de Adão e de Cristo. Barclay explicou a mecânica dessa nova vida, mostrando que a graça constrói um novo hábitos. Minha própria contribuição buscou esclarecer que a voz da luta nessa transição tem sua forma nos lamentos do saltério. E, finalmente, Eastman sintetizou tudo, demonstrando que essa visão apocalíptica não nos esmaga, mas nos reconstrui como selves morais livres e responsáveis. É uma jornada que vai do cosmos ao coração humano e de volta ao cosmos. E com isso, eu encerro, não com uma resposta, mas com uma provocação para nossa reflexão. Uma pergunta que busca trazer essa análise densa de um texto de 2000 anos para nossa realidade imediata. Se Paulo está certo, se vivemos num cosmos ainda contestado por estruturas e poderes que promovem a morte e a injustiça, e se a nossa própria identidade é recriada pela graça por uma agência livre e responsável, o que isso significa para nós no Brasil de hoje? Como essa visão de um Paulo apocalíptico, que pensa em termos de estruturas de poder e de uma transformação radical, nos desafia a pensar sobre nossa própria agência moral e sobre as possibilidades de transformação social no nosso complexo, desigual e muitas vezes violento cenário. Acredito que ler Paulo dessa maneira não é um exercício puramente acadêmico, é um convite para enxergar nosso mundo e a nós mesmos de uma forma radicalmente diferente e para redescobrir a potência de uma mensagem que fala de libertação real em meio a um mundo em conflito. Muito obrigado pela atenção.